Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 1. Deixa aí sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 1. Vai ficar mais fácil de achar. Fica antes do livro de Jó. Ou melhor, antes do livro de Esther. Esther fica antes de Jó. E Jó fica antes de Salmos. Neemias capítulo 1. Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Neemias capítulo 1. Aqueles que encontraram digam amém. Amém. Então, amém. Amém. Encontrou? Antes da gente ler, eu gostaria de fazer uma introdução aqui, para que então a gente vá para a leitura. Amém? E se eu puder dar um tema para essa mensagem, o tema vai ser o caminho da restauração. Glória a Deus. O caminho da restauração. Porque uma coisa é verdade, é muito bom a gente começar bem, mas o melhor ainda é a gente terminar bem. Eclesiastes 7:8 diz exatamente isso. Melhor é o fim das coisas do que o início, do que o princípio delas. Então, a questão central aqui dentro dessa mensagem é: se você precisa de alguma forma de restauração, você está no lugar certo e a palavra terá uma direção para isso, para que você seja restaurado. Porque se alguém que está retornando ou entrando, começando na presença do Senhor, você está restaurando uma ligação que foi perdida lá no Éden com Deus. Se você já está na presença do Senhor, ou já esteve e agora está retornando e precisa de alguma restauração em alguma área da sua vida, esse é o caminho que nós devemos seguir, o caminho que será apresentado aqui. E se você não precisa de nenhuma restauração, você fala, estou bem, estou tranquilo, não preciso de nenhuma restauração, talvez você possa ser um agente de mudança na vida de alguém para que essa pessoa seja restaurada. Então, para todos nós, essa palavra tem alguma aplicação. Amém? Antes da gente entrar aqui em Neemias, eu gostaria de dar um contexto. Recentemente, fui ministrado aqui a respeito do rei Amazias. E antes de se falar a respeito do rei Amazias, nós temos um contexto da história de Israel. Eu gostaria de dar um breve contexto novamente, porque muitos não estavam aqui nesse dia, e então a gente chegar no ponto central aqui da mensagem. Olha só. Israel havia se dividido em duas partes, Israel e Judá, e haviam reis dentro dessa linhagem. Inclusive, Amazias, que foi citado na outra mensagem, era um rei de Judá. Os reis foram avançando, foram vendo outros reis, até que se chegou no último rei de Israel. O último rei de Israel, antes do exílio para a Babilônia, ou melhor, para os assírios, foi o rei Oséias. E quando esse exílio aconteceu, quando Israel foi pega por esse rei assírio, eles foram levados para lá e tudo mais, e Judá continuou como reis, tendo reis. E esses reis, eles foram existindo até um certo ponto, até que o rei Joaquim, que foi o último, também fosse exilado por Nabucodonosor. Nabucodonosor sitiou Jerusalém e fez com que muitos fossem levados para a Babilônia. Então, todo o povo de Deus estava exilado nessa época. Parte estava na Síria, parte estava na Babilônia. Dentro dessas pessoas, muitos israelitas, ou muitos judaítas, nasceram dentro do cativeiro. Nunca viram a sua cidade natal, entre aspas. Nunca viram a sua cidade dos seus pais. Nunca viram. E Neemias é um desses. Neemias nasceu dentro desse cativeiro. Talvez ele nunca tenha pisado lá antes, até porque nós vamos ver aqui que quando ele recebe a notícia acerca de como está Jerusalém, ele fica triste, fica chateado, fica abatido. Então ele é alguém que jamais viu sua terra. E a Bíblia diz em Neemias capítulo 1 o seguinte, olha só. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no mês 20º do ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio a respeito de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei
alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Ele, por mais que não tenha nascido lá, por mais que ele não tenha vivido lá, ele se compadeceu do seu próprio povo. Por quê? Porque tinham pessoas vivendo em extrema miséria. Imagina um lugar que já foi muito lindo, que tinha um templo maravilhoso. Esse templo foi destruído, era um lugar onde eles adoravam a Deus. Os muros foram derrubados, as casas foram destruídas a fogo. E o que tem lá são pessoas que estão vivendo em extrema miséria. Porque a terra está queimada, a terra não produz nada. Então eles estão vivendo como dá para viver. Quando ele fica sabendo disso, ele chora e se põe em oração, em jejum e oração. Ele se coloca diante de Deus em oração. E uma coisa que é importante aqui é que esse é o primeiro ponto da história de Neemias. Nós vamos passar de uma maneira bem panorâmica por esse livro, e esse livro nos dá uma direção prática de como viver o caminho da restauração. O primeiro ponto foi: Neemias recebeu uma notícia, e a partir dessa notícia ele se posicionou. Ele não apenas chorou diante do Senhor com tristeza, mas a tristeza dele em oração se tornou em posicionamento. Olha só, traga isso para a sua vida, para as nossas vidas. Ele recebeu uma má notícia, mas essa má notícia não fez com que simplesmente as emoções dele fossem dominadas. Mas ele entregou isso diante do Senhor, e diante do Senhor ele pediu graça diante do rei, para que ele se colocasse diante de Artaxerxes e viesse então a se posicionar diante do Senhor para ser o agente de mudança naquele lugar. Isso acontece no capítulo 1. No capítulo 2, então, ele põe isso em prática. Primeiro ele orou, primeiro ele se preparou espiritualmente, e depois ele foi fazer na prática o que ele se propôs a fazer em oração. Então, diante do rei, ele se mostra triste. E ele era alguém que servia ao rei, era um copeiro do rei. O que é isso? Ele provava as coisas que o rei comia, para ter certeza de que não haveria uma conspiração, que ele não morreria envenenado. Então, ele provava as comidas do rei. E o rei vê ele triste. Ele sempre serviu bem ao seu rei. E quando o rei vê ele triste, pergunta: por que você está triste? Ele: então, é que eu fiquei sabendo que a cidade dos meus pais foi destruída e tudo mais. Eu gostaria de pedir para o Senhor para que eu pudesse ser uma pessoa que vai restaurar aquele lugar. E porque ele se posicionou em oração, ele encontrou graça diante do rei, e então ele foi enviado para lá. Ele recebeu cartas para passar pelos lugares até lá, ele recebeu recursos e ele juntou pessoas para que isso fosse uma realidade. No capítulo 3, então, a Bíblia traz uma lista de todas as pessoas que foram para lá como consultores e agentes de mudança. Por quê? Porque esse tipo de coisa, restauração, a gente não faz sozinho. Nós não vivemos a restauração sozinhos. Nós vivemos a restauração em unidade, em comunhão. E é necessário que isso seja vivido. Então ele junta as pessoas, e o capítulo 4 fala a respeito da oposição a essa restauração. Não ache você que quando você se posiciona para restaurar alguma coisa na sua vida, não haverá oposição. Houve oposição para Neemias. Só que a oposição era aquela oposição que desacredita. Se uma raposa tocar nesses muros que eles estão levantando, vai destruir. Quem são eles? Quem eles acham que são para restaurar alguma coisa? Então eles começam a lançar palavras contra o povo de Israel enquanto eles trabalhavam, enquanto eles colocavam em prática aquilo que eles se propuseram a fazer. Quando isso acontece, eles continuam o trabalho, eles não se deixam abater pela oposição, mas vão em frente. E o capítulo 5 fala a respeito de Neemias se compadecer dos pobres. Enquanto ele trabalhava na sua restauração, ele não se preocupou apenas consigo mesmo ou com a sua missão primária, mas ele entendeu que o amor do Senhor se reflete no amor às pessoas. E então ele ajuda os pobres e se compadece dos pobres e usa dos recursos que tem para ajudar as pessoas que estavam em extrema pobreza ali. O capítulo 6 fala a respeito de mais oposição, só que dessa vez a oposição é diferente. A oposição não é mais de quem desacredita, mas de alguém que tem medo de dar certo na vida do outro. Então, quando eles viram que estava começando a dar certo, em 52 dias eles tinham levantado todos os muros. Só faltava pôr as portas. E aqueles que diziam: até uma raposa vai destruir esses muros, eram os mesmos que passaram a dizer: a gente precisa fazer alguma coisa para parar eles. Agora a oposição era para gerar distrações. E essa foi a oposição que se levantou contra Neemias nessa hora.
Então ele diz aquela famosa frase que nós devemos trazer para si também. Neemias 6,3 ele diz assim: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Em outras palavras, por que eu vou atender o seu pedido e parar de fazer o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo é muito mais importante do que dar ouvidos a essa distração? Então ele continua e aquela obra é quase finalizada e parte para o seu final, para ficar pronto. São quilômetros de muros, mas eles fizeram isso em menos de 2 meses, porque a ajuda do Senhor estava com eles. O capítulo 7 fala a respeito então de pessoas que foram trazidas dos seus cativeiros para Jerusalém. Os reis que estavam agora sob o comando do povo de Israel em outras terras não eram mais uns reis ou um povo que se importava em fazê-los permanecer. Eles deixaram eles ir. E Neemias trouxe as pessoas de volta para morar naquele lugar restaurado. Então, o capítulo 7 mostra o benefício que há e a lista de pessoas beneficiadas com aquela restauração. O capítulo 8 fala a respeito de algo importante. Esdras, que era alguém que estava lá na Babilônia, veio também. E quando ele veio, ele lê a lei diante de todo o povo. Ele lê a palavra de Deus. Preste bastante atenção em toda essa linha de história, porque nós vamos voltar no início e ver como isso se aplica às nossas vidas, amém? O capítulo 8 fala a respeito de Esdras lendo toda a lei, e era um tempo de festa. Por quê? Porque finalmente Jerusalém tinha sido restaurado. Só que quando eles tiveram contato com a lei, eles perceberam o porquê de Deus ter permitido a destruição naquele lugar, e eles começaram a chorar. Eles choravam de arrependimento e de quebrantamento diante do Senhor. E quando isso aconteceu, Neemias disse para eles: não chorem, hoje é tempo de festa. Mas eles não paravam de chorar. Desde o início do dia até o meio do dia, Esdras estava lendo a lei, e o povo não parava de chorar. Então, isso acontece no capítulo 8 e no capítulo 9, eles confessam o seu pecado diante do Senhor. Eles percebem que a palavra de Deus diz uma coisa e eles estavam fazendo outra. E é por isso que aqueles reis foram destruídos. Por isso que o povo e todo o povo de Deus sofreu com os problemas que estavam sofrendo. Não por causa de um Deus que não se atentou aos problemas deles, mas por causa de um Deus justo que disse para eles: vocês serão o meu tesouro pessoal, vocês serão o meu reino sacerdotal, vocês serão uma nação santa. Mas eles, a única coisa que eles tinham que fazer é obedecer a palavra de Deus, mas eles desobedeceram e fizeram tudo que era contrário à vontade do Senhor. Quando eles perceberam isso, eles perceberam que a culpa era deles e não de Deus. Eles perceberam que tem coisas que acontecem nas nossas vidas e muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Quem permitiu isso às vezes somos nós, que damos abertura para coisas desalinhadas da vontade do Senhor. Então, na sequência, o capítulo 10, 11, 12 e 13 falam a respeito da aliança do povo de Deus, das coisas relacionadas às reformas finais de Jerusalém. Voltando ao capítulo 1, depois que nós temos o panorama do livro de Neemias, uma coisa importante de ressaltar é o seguinte: se você é uma pessoa que precisa de restauração no seu casamento, que precisa de restauração na sua família, que precisa de restauração na vida financeira, ou seja lá que área que for, você realmente precisa, e ninguém há de negar isso, mas uma coisa é verdade: se a tua relação com Deus precisa de restauração, essa área é a mais importante a ser trabalhada, porque essa baseia todo o resto. Não adianta a gente ter uma doença e tratar apenas os sintomas, nós temos que tratar a causa para resolver o problema. E talvez, muitas das vezes, nós vivemos problemas por falta de profundidade, de alicerçamento no Senhor. E é exatamente esse o ponto. E uma coisa interessante é que Neemias recebe uma notícia e a partir dessa notícia ele se posiciona. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas notícias. Boas notícias acerca do reino dos céus. Seguinte, a notícia é essa sobre o Evangelho. Eu e você não merecemos nada de Deus, nós pecamos, nós falhamos, e se nós estamos destruídos espiritualmente, a culpa é nossa, porque nós pecamos e falhamos. Porém, a boa notícia é: em Cristo Jesus há restauração para a nossa relação com Deus.
Esse é o principal ponto que nós devemos focar na nossa vida. Porque o primeiro mandamento é amá-lo sobre todas as coisas. Não adianta ter sucesso em todas as outras coisas e ser um fracasso no amor ao Senhor. Nós falhamos em tudo se falhamos no amor ao Senhor. Porque o amor ao Senhor deve estar em tudo. E Ele tempera tudo. E Ele fundamenta tudo. Neemias, quando ouviu uma notícia, se posicionou em oração, mas não se posicionou apenas dizendo: ó Senhor, entrego nas tuas mãos. Porque é muito fácil entregar nas mãos de Deus, mas não se posicionar para ser a mudança que essa situação precisa. Porque se o casamento, se o relacionamento, se a família, seja lá o que for, precisa de restauração, Deus por si só pode fazer coisas, mas se você não for restaurado, não vai adiantar absolutamente nada. Porque às vezes nós somos a raiz daquilo que faz com que nós precisemos de restauração. Sim ou não? É exatamente assim que acontece. Ele fez. Ele se colocou diante do Senhor: me dá graça, me capacita, me fortalece para que eu faça o que precisa ser feito. E no capítulo 2 ele põe em prática o que precisa ser posto em prática. Ele reconhece: eu não posso ficar aqui no lugar de oração simplesmente e esperar que Deus faça todo o resto. Os muros não vão se levantar sozinhos. Ele se coloca diante do rei e Deus dá graça para ele receber tudo o que ele precisaria para fazer o que precisa ser feito. Aleluia! Quando nós nos encontramos com Jesus e com o seu Evangelho, uma coisa é verdade: nós percebemos que nós temos uma grande obra a fazer e que nós não temos as ferramentas suficientes para fazer o que Ele pede para a gente fazer. Sabe por quê? Porque Ele pede para você ser como Ele é. Ele pede para você ser santo. Ele pede para você caminhar debaixo de uma vontade que a sua carne vai contra. Mas Deus não pede algo que Ele não vai te ajudar a fazer. Ele não pede algo que Ele já não tenha dado exemplo. Ele não pede algo que o próprio Espírito dele não vai te conduzir. Ele não pede algo que Ele não vai te instruir pela palavra. E Ele assim faz. E quando nós nos colocamos diante dEle, posicionados em oração, Ele faz e nos concede tudo aquilo que nós precisamos para nós pormos a mão na massa, para que nós sejamos restaurados na nossa relação com Ele. Assim Ele faz. E a gente pode ter essa certeza. Não importa, você talvez esteja começando a presença do Senhor agora, talvez você esteja voltando para a presença do Senhor agora, ou talvez você já esteja na presença de Deus faz tempo. Não importa. Uma coisa é verdade: você precisa fazer coisas que você não é capaz, mas não há nada que Deus não vai te conceder para que você chegue lá. Não há nada. Você precisa abrir mão de alguma coisa, Deus vai te conceder graça para isso. Você é viciado em alguma coisa, Deus vai te libertar, Ele vai te dar força para isso. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas necessidades. Mas Ele é alguém que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele é o exemplo, Ele é a fonte e Ele é a razão. Ele é tudo. E se Ele estiver no centro, nós vamos chegar onde Ele nos chamou para estar. O capítulo 3 traz algo importante. Fala-se a respeito de Neemias ter chamado pessoas para construir com Ele. E uma coisa é verdade: na nossa caminhada com o Senhor e na nossa restauração na relação com Ele, ou seja lá que restauração que for, nós vamos precisar de pessoas. Não acho eu, não acho você que a gente vai conseguir fazer as coisas sozinho. Deus nos concede a graça e de dentro para fora, pelo seu Espírito, nós somos capacitados. Mas nós somos capacitados para fazer as coisas em unidade e não sozinhos. Nós estávamos estudando hoje na Escola Bíblica Dominical exatamente a respeito dessa questão da unidade, dessa importância da unidade. Sem a unidade, a igreja não é igreja, porque a igreja é um corpo e nós somos seus membros, e membros fora do corpo não têm vida. Uma mão fora do corpo é uma mão morta, mas o corpo pode viver sem a mão, mas a mão não pode viver sem o corpo. Assim somos nós com Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 15 que Ele é a videira e nós somos seus ramos. Se nós estivermos nele, nós vamos frutificar. Tudo que Ele espera de nós vai acontecer porque Ele gera em nós, se nós caminharmos em obediência a Ele. Mas, se nós nos apartamos do Senhor, nós somos galhos secos que só prestam para ser lançados no fogo. Nós não vamos frutificar. E qualquer coisa que nós façamos fora dele são coisas que não agradam a Ele.
Se você está fazendo alguma coisa que agrada a Ele, você está fazendo isso porque você está nele. E Ele gera isso em você. O mérito é sempre dele, a glória é sempre dele, não a glória em nós. Isso fica claro, tanto no Evangelho quanto nesse texto. O capítulo 4 fala a respeito dessa oposição, desse desacreditar. E todo mundo que não era de Jesus e foi para Jesus sabe como é que é. As pessoas pensam: o que você está fazendo na igreja? Você não era fulano? Você não era ciclano? Você não fazia isso? Você não fazia aquilo? E não vai durar 3 meses na presença do Senhor. Está voltando agora, está indo agora? Não vai dar nada isso aí. Não vai para frente. As pessoas têm a tendência de desacreditar de nós, porque elas não querem pagar o preço que nós estamos dispostos a pagar para viver em profundidade naquilo que nós jamais deveríamos ter se apertado. Isso vai acontecer na sua vida, mas quando isso acontecer, faça como Neemias. Foque na obra que é a restauração da tua relação com o Senhor. Esse é o assunto mais importante das nossas vidas. Não há nada mais importante que isso. O capítulo 5, então, fala a respeito de Neemias ajudar os pobres. Uma coisa que é verdade é que o Evangelho, ele tem em si uma causa social. O Evangelho, ele não faz com que a igreja viva desconectada do mundo. A igreja não está desconectada do mundo. A igreja está misturada no mundo, sem se sujar com o mundo. Eu não sei se você já viu uma garça andando na lama, mas a garça é branquinha, ela tem as pernas compridas e ela vai andando na lama sem se sujar, ela continua branquinha. Ela sabe como andar na lama. E assim deve ser o cristão. Esse mundo é uma lama. E como foi lido no Salmo 40, Davi esperou com paciência no Senhor, e quando o Senhor o respondeu, o que a Bíblia diz? Ele diz: Ele me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. E é exatamente o que o Senhor faz nas nossas vidas quando nos restaura. Ele nos tira desse charco de lodo que o mundo é e nos coloca em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Por isso nós podemos confiar e nós não escorregaremos, porque Ele é um lugar seguro para nós estarmos. Quando o capítulo 6 fala a respeito de distrações, ele fala sobre algo que talvez seja um dos maiores inimigos do cristão: as distrações. Como nós estávamos falando aqui na intercessão antes de ontem, talvez o primeiro inimigo do povo de Deus seja o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Era isso que nos mantinha separados de Deus. E agora em Cristo Jesus nós não podemos citar ao pecado, porque não faz sentido eu brincar com aquilo que matou Jesus na cruz. Jesus morreu por mim na cruz, mas eu continuo flertando com o pecado. Não faz sentido. Nós precisamos buscar a santidade, por mais que nós não sejamos perfeitos. E toda vez que nós, ao mínimo erro, devemos correr aos pés do Senhor e confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz 1 João 9. E diante disso, que nós entendamos que esse lugar de santidade é necessário, mas um outro inimigo do povo de Deus são as distrações. Porque Satanás, ele vai colocar coisas atrativas no teu caminho. E uma coisa é verdade: um crente distraído, um crente que está totalmente lançado às distrações, é um alvo fácil da mornidão, é um alvo fácil do distanciamento do lugar da oração. Qualquer coisa, seja rede social, seja... Eu não sei qual é a sua distração, não sei o que te pega nesse sentido. Mas uma coisa é verdade: todos nós lidamos com isso. Nós temos uma missão, e Satanás tenta nos distrair da missão. Vem cá, faz isso, faz aquilo. Assim como Sanbalat e Tobias fizeram com Neemias. Eles disseram: vem ao Vale de Ono para a gente conversar. Aí Neemias disse: o que eu vou fazer aí? Eu estou numa grande obra. E essa seja a nossa resposta a toda distração. Tudo aquilo que tenta se colocar dentro do nosso relacionamento com Deus seja lançado fora. Porque o que importa é estarmos nele, termos comunhão com Ele, conhecermos a Ele, para que então nós possamos fazê-lo conhecido. E no capítulo 7, fala-se a respeito da lista de pessoas que voltaram do cativeiro. Uma coisa é verdade: quando você vive uma restauração genuína, essa restauração genuína vai beneficiar outras pessoas. Quando você se lança ao Senhor e vive um relacionamento íntimo com o Senhor e restaura essa conexão que se perdeu lá no Éden, como nós falamos no início, você beneficia outras pessoas. Por quê?
Porque o Evangelho é tão bom que você não pode guardar para si o Evangelho. Você tem a vontade de anunciá-lo e dizer: olha, Jesus fez isso e isso na minha vida. Você volta para os amigos que antes estavam com você no mundo, você fala com pessoas que você sabe que precisam dele, você leva adiante e essas pessoas são beneficiadas. E assim nós devemos ser, amém? Se nós somos cristãos que se fecham no nosso mundo e não se dão àqueles que precisam, nós não entendemos o que é o Evangelho. Por isso é tão importante isso. E o capítulo 8 fala a respeito da lei, então, que é lida diante do povo. E aqui entra um ponto essencial, que é o seguinte: o que fez com que o povo que Jerusalém fosse destruído foi o desalinhamento à palavra. Então não adianta eu ser restaurado e me apartar da palavra, porque eu se apartar da palavra vai fazer com que eu necessite novamente de restauração. E vão ser muros que vão cair e levantar a vida inteira. E Deus não te chamou para ficar assim. Por mais que isso possa acontecer, Ele é misericordioso para nos perdoar, para nos restaurar. Ele não deseja, não é a vontade primária dele, que nós caiamos e levantamos. Tanto é que Ele diz: ao que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com o pecado, cuidado com as distrações, cuidado com a falta de entendimento da palavra, porque o problema lá no Éden foi o seguinte: comeu-se do fruto, então passou-se a definir o que é bom e o que é mal. Porém, a definição de bem ou de mal não é minha, não é sua, é de Deus. Esse é o lugar de Deus. Ele é o juiz e legislador. Então não cabe a nós dizer isso é certo, isso é errado. O que a gente deve fazer é se basear na palavra. Se o crente tem alguma opinião, a opinião do crente está baseada na palavra, porque o crente negou a si mesmo. Mas eu penso, a minha opinião, se a sua opinião não concorda com a palavra de Deus, a sua opinião não importa. Por mais duro que isso possa parecer. Mas eu acho que o homossexualismo não é pecado. Mas eu acho que fumar uma maconhazinha não é pecado. Mas eu acho que sair ficando não é um problema. Enquanto eu não achei a certa, eu fico com as erradas. Não é isso que as pessoas dizem? Só que o que elas acham não vai ser com base nisso que Deus vai julgar elas no grande dia. Deus não vai chegar naquele grande dia e dizer: olha, então você pensava assim, né? Você pensava assim e fez conforme você pensou. Então tá tudo bem, você tá salvo, tá tudo certo, tá tudo em paz. Não, Deus vai considerar com base a sua vontade, não a nossa. Quando o povo é confrontado com a palavra de Deus, eles percebem que a opinião deles levou eles para um lugar de destruição. E é para esse lugar que a nossa opinião pessoal, fora da vontade de Deus, vai nos levar. E você pode olhar para o seu passado e testificar isso. Coisas que você fez pela sua vontade, que hoje você sabe que eram erradas, te levaram a um lugar que não era para você estar. Satanás oferece para a gente um lugar de liberdade. Faça isso, amanhã é melhor você se arrepender do que você fez, do que você não fez, sei lá. Ele vai colocar coisas no seu caminho para que você faça, para que você seja inconsequente. E aí depois que você tiver com lama até o pescoço, ele vai rir da sua cara e pisar na sua cabeça para que você seja submerso lá. Porém, o que Jesus nos manda fazer não é para o benefício dele, é para o nosso benefício. Ele não quer ser chamado de pai, ele não quer que nós obedeçamos a ele para que ele seja beneficiado. Quem somos beneficiados somos nós. Verdade. Quando nós não falhamos, não pecamos, não cobiçamos, não matamos, não roubamos, nós beneficiamos a nós e ao outro. E é exatamente nesse lugar que nós temos que estar. E a palavra de Deus nos mostra esse caminho. Por isso, nós não podemos se apartar da palavra do Senhor, mas devemos nos quebrantar diante dela. O que essa palavra diz que está em desacordo com a tua vida? Chore, se arrependa e mude. E permaneça, por quê? Porque a restauração é importante, mas permanecer restaurado é melhor ainda. E você só vai permanecer restaurado se os fundamentos da sua vida estiverem de acordo com a vontade do Senhor. Então, é exatamente o que acontece no capítulo 9. E a gente encerra aqui. No capítulo 9, o povo entende: falhamos, pecamos.
Mas eles não simplesmente param por aí. Eles confessam o seu pecado, se arrependem e fazem uma nova aliança com o Senhor. E é exatamente o que nós devemos fazer. Eu não sei em que lugar da relação com Deus você está. Eu não sei se você precisa da restauração, de se reconectar com o Senhor, de confessar Jesus como Salvador e ir para Ele. Eu não sei se você já foi para o Senhor, já está no Senhor, mas você precisa de alguma restauração que faça com que você viva a profundidade que Ele te chamou para viver. Eu não sei qual é o seu caso em específico, mas uma coisa é verdade: se você fizer esse caminho de restauração que foi apresentado aqui, a palavra de Deus garante. Não são homens dizendo, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. A palavra de Deus garante que nós viveremos um relacionamento íntimo e pessoal com um Deus que muito em breve vai nos chamar para viver na eternidade com Ele. Então que assim nós façamos. Confesse o seu pecado. Porque tudo aquilo que faz você viver em molidão, viver cansado, viver se arrastando, são coisas que você foi dando abertura ao longo do caminho. Confesse isso diante do Senhor, peça ajuda para Ele. Ele vai te restaurar, Ele vai te ajudar. Ele vai vivificar a sua vontade em você. E diante disso eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma oração, que nós possamos se colocar de pé e nós possamos orar ao Senhor por essa restauração.